Aí em 2002 comecei a escrever o Batalha, né? Em 2005 acabei. 2003, 2005. Foram 2 anos. Tá. 2 anos que eu escrevi o Batalha. E aí comecei a tentar mandar pra editora, fiz o material bonitinho e tal, etc. E Esse material é muito parecido com o que saiu. mais ou menos, Tá. Aí eu fiz o livro numa gráfica de poucos, né? Sei, aqueles. É. E aí fiz o livro numa gráfica e para mandar bonitinho pra editora e tal, e nada das editoras se interessarem, né? Nada. Mas Nenhuma respondeu? respondia, né? Teve Não, uma que mas. mandou uma carta, né? Não estamos interessados Não, no momento, aquela história. ninguém nem assim. Ah, Não, gostei do seu livro. não lembro, cara. Acho que não. Não. Cara. Inclusive a própria editora que depois me publicou, né? A Que Record? que é a Record, né? É. Ele também na época não quis. Eu falo isso sem problema nenhum. E aí, só que eu já participava na época do Jovem Nerd, né? Do Nerdcast, que aliás é uma outra história incrível, assim, meus queridos amigos Alexandre e Dave, assim, e eles, cara, A história de vocês está muito ligada, né? porra, muito, 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 muito. Fico até emocionado. Mas aí, a gente fez até um Nerdcast que foi bem emocionante. Quem quiser procurar aí, bota aí Nerdcast 1 bilhão de downloads. Tem mais de um ano que a gente fez esse Nerdcast, de 1 bilhão. A gente falou fez uma retrospectiva das nossas vidas e tal. E aí o Dave, né, e o Alexandre, eles leram o livro, né? O Dave ficou super interessado pelo livro, depois o Alexandre leu e leu em espiral. Mas só para entender, você já participava do Nerdcast? Já. E eles sabiam que você estava escrevendo um livro? O primeiro Nerdcast que eu participei foi em 2006. Tá. Você terminou em 2005? Você terminou de escrever? Não, mas vou te... sim. Entendi. Não, Só para entender a cronologia. eu também tô confuso. Não, eu terminei em 2005. Ele já tinha lido. Tá. Já tinha lido. Não, ele já tinha lido. Tá bom. Aí em 2006 eu comecei... O primeiro que eu participei foi sobre o Google e tal lá. Depois fiz um sobre Bernard Cornwell. Não sei se isso corta a sua história, mas como você conheceu? Como vocês se conheceram? Isso é outra história. Tá. Deixa eu falar primeiro essa. Vamos primeiro ela, depois você puxa essa. É uma boa história também. Então vamos lá. Aí o Dave, ele tinha lido o livro e tal, e, cara, isso tem que publicar isso aqui e tal, mas não tinha como e tal. Ele leu em espiral, o caderno espiral. Em 2007... Eu lembro eles falando que você, pra economizar, colocou umas letrinhas mó pequenas, que os caras encheram o saco. Isso. Em 2007, eles abriram a Nerd Store, a loja do Jovem Nerd. Tá. E falou, cara, a gente quer lançar o teu livro aqui, né? Mas calma aí, tem que fazer uma pausa para falar uma coisa que eu não falei antes. Eu tinha mandado fazer 30 livros na livraria, na gráfica. Tá. E a gráfica era um projeto que tinha um prêmio. Um prêmio lá, prêmio da Fábrica de Livros, que era uma fábrica que ficava lá no Rio. E que era do Senai. Então tem todas essas coisas de prêmio e tal. E eles falaram, você tem que deixar, se quiser participar dessa promoção, você deixa desse prêmio, você deixa 3 livros aqui com a gente, que se você ganhar, você ganha 100. Eu falei, nunca vou ganhar, né? Mas vamos arriscar, né? Isso, tipo, sei lá, um mês antes dessa situação. Aí fui lá, deixei 3 livros, porra, já tinha uma grana pra 30, fiquei com 20... Fiquei com quanto? 30 menos 3. Putz, 27. Para! O louco, falou. Tá foda, hein? Não, mas ele, foi 30 menos 3. Eu sei, mas tem que pensar, não é assim, eu não sou das exatas. Você ri, dá risada mesmo. Cara, o cara que falou Júlio Verme, tá rindo. Ele chamou de Júlio Verme. Tô mentindo? Cada um na sua, Pro né? Pro Borgo. Nossa, Berg. É porque eu tenho um amigo chamado Berg. O Borgo ficou aqui entusiasmado com as suas falhas, cara. Realmente. Bom, aí... Você ficou com 27 exemplares. Aí mandei esses 3, os outros mandei para as editoras e tal. E aí, beleza, passa um mês, e aí o Alexandre ia falar só, eu já tinha lido o livro, mas até aí, a gente tá abrindo aqui a Nerd Story e queria colocar o seu livro à venda. Eu falei, cara, mas sobraram 5 livros aqui, que eu mandei tudo pra editora, como é que eu vou botar à venda? Poxa, eu queria muito... Porque ele fala, pô, a gente quer muitos, porque o teu livro tem tudo a ver com o nosso público nerd, tem coisa de história, tem fantasia, tem porradaria, tem tudo. Porra, mas, cara, tenho sei lá, tinha 5 livros e tal. Aí eu,
beleza, tava lá, eu desliguei o telefone, aí eu olhei o e-mail, você ganhou os 100 livros. Era um e-mail da fábrica de livros lá, que eu tinha ganhado os 100 livros. Caramba. Aí eu liguei de novo e falei, fechou. Tenho mais. E a gente fez um Nerdcast, né? O Nerdcast 80, foi sobre a Batalha do Apocalipse. E ele falou assim, olha, no começo dele fala desse Nerdcast, fala, vamos ensinar o Jô Soares a fazer uma boa propaganda de livros, né? Que na época o Jô Soares era o... Era o cara que Era... escritoria lá pra vender, né? Exatamente. E aí, cara, não deu outra. A gente fez o Nerdcast, foi, acho que um dos primeiros produtos à venda da Nerd Store, e tinham 100 livros, acho que 105, se eu não me engano. Não, acho que tinha menos um pouquinho. Whatever. Tinha entre uns 100, por volta de 100 livros. Tá. Acabou em, sei lá, em poucas horas. Em 3, 4 horas. Tudo bem. Hoje em dia, a gente, 90 livros que seja, mas na época, o Jovem Nerd era pequeno. Não na é época. o que é hoje, né? Claro, era pequeno. E a gente falou, um sucesso e tal, etc. E o pessoal pedindo mais. E a gente fez mais 500 livros. Vendemos os 500 livros também e tudo. E aí parou, né? Aí a gente falou, vamos esperar agora as editoras chamarem. Pô, né? Temos um case, não temos? Claro. Temos 600 livros? Não é um case? Eu acho. Total. Então, e aí nada. Também nada. Isso foi 2007. Aí ficamos 2 anos aí, sem ter nenhuma resposta de editora e tal. E ele falou, aí depois ele falou, cara, aí em 2009, a gente tava numa festa lá, e o Dave falou, cara, não deu nada com as editoras, nada, cara, tô mal aqui e tal, meio triste. Ele falou, cara, vamos fazer, né, você tem quantos e-mails aí de pessoas pedindo? Tinha 8 mil e-mails de pessoas pedindo, pessoas que pediam, né? Temos 8 mil, se a gente fizer 4, a gente tá dentro da margem de erro. Né? Vai sair caro, mas se a gente vender tudo, a gente recupera tudo. Vamos testar? Isso em 2009 já. Bora. A gente investiu, né? Fizemos audiodrama com o Briggs, com o Guilherme Briggs, ajudou a gente na época, tudo. Fizemos audiodrama e aí, em 2009, esses 4 mil livros foram vendidos, né? E também na Nerd Store também. E aí, 2009 já era uma outra época da internet. Já tinha Twitter, Orkut, que hoje nem existe mais, né? Tinha Orkut e tal. Então começou a viralizar. Abriram lá... Quando eu vi, tinha uma comunidade do Batalha do Apocalipse no Orkut. Alguém fez. Pra mim, isso aí era... Que porra é essa? Tipo assim, sabe? Caramba, cara. Quem são esses anjos, né? Não é isso? Aí abriu o Twitter e tal e tudo mais. E aí... E aí a gente já estava planejando, porque as editoras não queriam, né? A gente estava planejando, vamos fazer, vamos fazer mais e tal, etc. E o Alexandre e ele sempre falaram, olha, nosso objetivo é te colocar numa editora, cara. Mas enquanto não coloca, a gente vai trabalhar aqui na Net Store. Mas para eles não era interessante? Era, ser mas... um produto deles? Era. Ter uma editora? Não, tal. era. Tá. Mas mesmo assim, era o objetivo no começo, né? Era vender para uma editora, né? Tal, porque eles queriam que crescesse, era uma outra... E aí, tudo bem. E aí, eu já tava falando, beleza, vamos fazer isso, vamos ficar com a gente e tal, etc. E aí, eu até recebi um e-mail daqui a minha editora, hoje em dia, né? Porque os meus livros saem pela editora Verus, que faz selo Verus. Câmera de cima, produção. Aqui, ó, Verus. Produção. Tá vendo aqui? Já está? Sim. Que é parte do grupo editorial Record. É um selo de fantasia? O que é a Verus? Não é de fantasia, é um selo, enfim. Eu Você não sabe por que eles não usam o Record mesmo? Não, é porque é o seguinte, isso eu sei. Sabe? É o seguinte, a Record tem vários selos, né? Editoriais. O grupo editorial Record tem vários. Best Bolso, Bertrand, Bertrand Galera, também? todos eles são, né? Bertrand. Então, aí eu recebo um e-mail de uma editora, de uma tal de Verus, falando que era do Grupo Record. Eu entrei no site do Grupo Record e não tinha lá nada de que história essa de Verus, né? E aí eu achei que fosse um trote. Ela falou, me manda o livro para poder avaliar, porque nós temos a Verus do Grupo Editorial Record. Eu entrei no site, não tinha nada. É um trote. Eu falei, você quer, você compra o livro, pô. O quê? Pô. Eu achei que era um trote. Eu já tava de saco cheio. Sabe, quando você tá de saco cheio?
E aí a sorte foi que ela não tomou isso como um insulto, né? Ela comprou o livro, pô, hoje em dia, coitada, Raíssa Castro, também mando um beijo pra ela aí, que é minha editora. E aí ela comprou o livro, né, e gostou do livro, tal, etc. E aí, o que tinha acontecido? O selo, a casa editorial Record tinha acabado de ser comprada pela Record, né? A Verus tinha acabado de ser comprada pela Record. Então não tinha ainda no site deles. Sim. E ela queria um primeiro hit, um primeiro livro para apresentar. Entendi. Porra, fazia sentido, né? Mas eu não sabia. E aí, pô, não é, tal, então, beleza, então não é mentira, tal. E, ela chamou gente, ela leu, adorou, chamou gente para fazer leitura crítica, tal. Não, nós vamos publicar o livro, tal. Eu tava desconfiando até o último momento. Aí eu encontrei com ela no Rio, aí em 2010, no início de 2010. E aí eu vi que era verdade, né? Uma pessoa ali de verdade, tá? Assinamos um contrato lá. E aí, quando eu fui para fazer minha apresentação na Record, para falar do livro, na própria. Fica até lá em São Cristóvão, no Rio. Cara, eu com esse know-how de produção independente, eu já sabia muita coisa. Já sabia. Já tinha um público, sabe? Já sabia como é que. Enfim, sabia de produção de livro e tal. Então, eu fiz uma apresentação excelente. Galera, beleza, vamos apostar. Aí apostaram no Batalha, e aí, em 2010. O Batalha é publicado pela Record/Verus, né? E aí sai um pouco do nicho nerd e vai para as livrarias, né? Que aí pega todo tipo de gente, né? Independente. Engraçado, Então, eu fui ver numa livraria, eu nem sabia dessa história do... Claro, hoje eu sei, mas eu fui ver pela primeira vez, me chamou a atenção a capa numa livraria, antes de qualquer coisa. Assim. Então foi isso, né? Então eu fui pra lá e aí tô lá até hoje, né? Na Verus. Mas você lembra quanto foi a primeira edição? De quantos exemplares? 10 mil. 10 mil? Era até uma coisa difícil de vender, né? É, uma aposta alta, né? E aí, enfim, como eu conheci o Jovem Nerd, né? O Dave, tinha um amigo nosso em comum, que estudava na mesma faculdade que eles lá, né? Sim. E aí, por esse amigo, eu conheci a Faculdade da Cidade no Rio, nem existe mais. Aí eu conheci eles e tal. Engraçado que eu sempre achei no começo que o Dave não gostava de mim, porque o Dave é um cara fechado, né? O Jovem Nerd é mais assim, aberto, né? Tal. Expansivo, isso. E o Dave é um cara fechado, não tem um grande coração, ajudou muita gente, continuou ajudando muita gente, sabe? E aí ele. Aí quando ele foi o primeiro cara que fez uma resenha, assim, quando leu o Batalha do Apocalipse, a gente foi num café, eu me lembro lá no Rio, foi num café, ele falou do livro, pô, gostei dessa parte, não gostei, me ajudou com coisas que estavam erradas, que eu tinha feito, porra, sabe, do livro, que eu falei errado, por exemplo, numa hora eu botava um anjo com asa de morcego, na hora um anjo com asa de penas pretas e tal, errou aqui e tal, umas coisinhas. Mas o livro, aí ele me ajudou muito, né? Então, aí, a partir daí, ficou mais tranquilo comigo.